Muitas pessoas falam de Satanás como se ele fosse todo-poderoso e soubesse de tudo, como se ele pudesse fazer qualquer coisa que quisesse. Mas essa não é a verdade. É exatamente isso que ele quer que acreditemos. Mas Deus colocou limites claros sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Neste vídeo, vamos falar sobre um inimigo que sempre esteve envolto em mistério e medo. Satanás, o grande adversário de nossas almas. A Bíblia o descreve como um leão rugindo, à procura de quem possa destruir, um enganador e o pai da mentira. Mas, por mais astuto e poderoso que ele pareça, existem coisas que ele jamais poderá fazer. Há barreiras que Deus impôs e que ele não pode ultrapassar. Existem limites que ele nunca conseguirá romper, e é essencial que nós, como cristãos, conheçamos essas verdades. Saber disso não apenas fortalece nossa fé, mas também nos permite caminhar na vitória que Cristo já conquistou para nós. Então, se você já se perguntou o que Satanás não pode fazer, fique até o final, porque aqui estão 7 coisas que ele jamais conseguirá realizar. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Satanás não pode ler nossos pensamentos nem conhecer o nosso coração. A primeira coisa que precisamos entender é que Satanás não pode ler nossas mentes e nem saber o que se passa no nosso coração. Ele é um mestre na arte do engano, observa nossas atitudes, ouve o que falamos e tenta nos manipular. Mas ele não tem acesso direto aos nossos pensamentos e emoções mais profundas. Essa capacidade pertence somente a Deus. Na Bíblia, em 1 Reis 8:39, Salomão faz uma oração poderosa. Trata cada um segundo os seus caminhos, pois só tu conheces o coração de todos os homens. Esse versículo deixa claro, apenas Deus tem o poder de sondar o nosso coração e conhecer até os pensamentos mais secretos. Isso significa que quando nos dirigimos a Ele em oração, estamos falando com o único que nos compreende completamente. Deus vê nossos medos, anseios e desejos, até mesmo aqueles que nós mesmos temos dificuldade de expressar. Agora, Satanás pode tentar nos influenciar com suas mentiras e tentações, mas ele não pode saber o que estamos pensando. E isso nos dá uma arma poderosa contra seus ataques. A escolha dos nossos pensamentos. A Bíblia nos ensina a encher nossa mente com aquilo que vem de Deus. Em Filipenses 4:8, Paulo nos exorta: por fim, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando protegemos nossa mente e focamos naquilo que é verdadeiro e puro, neutralizamos qualquer tentativa de Satanás de plantar enganos em nosso coração. E como ele não consegue saber o que pensamos, ele não tem poder sobre nossa mente, a menos que deixemos. Agora vamos para o próximo ponto. 2. Satanás não pode conhecer o futuro. Muita gente pensa que Satanás sabe de tudo, mas isso não é verdade. Embora ele seja astuto e tenha um conhecimento muito maior que o dos seres humanos, ele não é onisciente. Apenas Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Em Isaías 46:9-10, o próprio Senhor declara: eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há ninguém como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isso significa que Satanás não tem acesso aos planos de Deus. Ele não pode prever o futuro, nem antecipar o que Deus fará. No máximo, ele pode observar o comportamento humano, criar armadilhas e tentar adivinhar os próximos passos. Mas
A verdade é que ele está sempre reagindo ao que Deus já determinou e não o contrário. Esse limite imposto por Deus é fundamental, pois se Satanás não sabe o que está por vir, significa que ele nunca pode impedir o propósito de Deus para nossas vidas. Portanto, não importa o que ele tente fazer, os planos de Deus são imutáveis e jamais poderão ser frustrados. Nossa confiança está no Senhor, pois nosso futuro está seguro em suas mãos e não nas garras do inimigo. E agora, vamos para mais uma verdade poderosa. 3. Satanás jamais poderá nos separar do amor de Deus. Uma das verdades mais poderosas e inabaláveis da Bíblia é que nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos 8:38-39, o apóstolo Paulo declara com absoluta convicção: "Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Agora tente imaginar a imensidão desse amor. Um amor tão profundo, tão vasto e tão poderoso que nem mesmo Satanás consegue nos afastar dele. O inimigo pode tentar nos enganar, acusar e nos fazer tropeçar, mas ele não tem o poder de romper o vínculo de amor que Deus estabeleceu conosco, através de Cristo. E essa é a maior segurança que temos. Não importa o que enfrentemos, tribulações, lutas ou até mesmo nossos próprios erros, o amor de Deus permanece firme, inabalável e eterno. Satanás sabe disso, e é por isso que seu maior objetivo é fazer com que duvidemos desse amor, nos fazendo sentir indignos ou sem esperança. Mas a verdade é que nenhuma mentira do diabo pode mudar essa realidade. Deus nos ama com um amor eterno e incondicional. E agora, vamos para mais uma verdade libertadora. Satanás nunca poderá criar ou dar vida. Diferente de Deus, que é o Criador de todas as coisas, Satanás não tem o poder de gerar vida. Em João 10:10, Jesus faz um forte contraste entre sua missão e a do inimigo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás é um destruidor por natureza. Ele se alimenta do caos, da morte e da destruição, mas jamais poderá criar algo verdadeiro e bom. Desde o início, somente Deus tem o poder de dar vida. Em Gênesis 2:7, lemos que: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente." Nenhum ser no universo pode replicar esse ato de criação. Nem mesmo em suas piores enganações, Satanás consegue gerar algo real. Tudo o que ele faz é falsificado e leva à destruição. Enquanto o que Deus dá é vida abundante e eterna, o que Satanás oferece é sempre uma ilusão que resulta em morte e sofrimento. Essa verdade nos lembra de algo essencial. Nossa vida, nossa esperança e nosso futuro só podem ser encontrados em Cristo, o único e verdadeiro autor da vida. E agora, vamos para mais um fato sobre o que Satanás nunca poderá fazer. Satanás nunca pode superar o poder da cruz. Em Colossenses 2:15, o apóstolo Paulo declara com autoridade: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." A cruz de Cristo representa a derrota definitiva de Satanás. Ali, Jesus carregou os nossos pecados, tomou sobre si o castigo que era nosso e quebrou as correntes do pecado e da morte. O que o inimigo acreditou ser sua maior vitória, a crucificação do Filho de Deus, acabou sendo, na verdade, sua maior derrota. No momento em que Jesus entregou seu espírito e declarou: "Está consumado", João 19:30, toda a estrutura do reino das trevas foi abalada.
O próprio inferno tremeu, porque Cristo não apenas morreu, mas ressuscitou, selando sua vitória eterna sobre o mal. É por isso que o diabo pode nos atacar, nos acusar e tentar nos enganar, mas ele jamais poderá desfazer o que Jesus conquistou na cruz. Ele não tem poder para reverter essa vitória. O sangue de Cristo é a arma mais poderosa contra as investidas do inimigo. E todo aquele que crê tem acesso a essa vitória todos os dias da sua vida. Então, não importa o que Satanás tente fazer contra você, lembre-se, a guerra já foi vencida. O inimigo pode rugir como um leão, mas ele está derrotado. A cruz é a maior prova de que Deus sempre terá a última palavra. Satanás não pode nos forçar a pecar. Embora Satanás seja um tentador, nos atraindo com as armadilhas do pecado, ele não tem o poder de nos forçar a pecar contra a nossa vontade. Em Tiago 1, 14 e 15, aprendemos que cada pessoa é tentada quando é atraída e engodada pelo seu próprio desejo maligno. Então, depois que o desejo concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, quando é consumado, gera a morte. A tentação é real, e Satanás não desiste facilmente em seus esforços para nos desviar do caminho de Deus. Mas a decisão de pecar sempre está em nossas mãos. Este é um alerta, mas também um conforto. A advertência é que devemos estar vigilantes, protegendo nossos corações e mentes contra as mentiras do inimigo. Porém, é também um alívio saber que não somos vítimas impotentes. Como está escrito em 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós nenhuma tentação, senão a humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de sair dela, para que a possais suportar. Deus nos deu o poder de resistir à tentação por meio do Espírito Santo. Satanás pode tentar nos atrair para o pecado, mas ele não pode controlar nossas ações. Em Cristo, temos o poder de escolher a justiça, de permanecer firmes e caminhar no Espírito, mantendo nossa integridade. Finalmente, a sétima coisa que Satanás nunca poderá fazer é mudar o resultado final. Em Apocalipse 20, 10, vemos uma visão do destino final de Satanás. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Satanás sabe que seu tempo é curto e que sua derrota final já está decidida. Não importa o quanto ele tente interromper o plano de Deus. O desfecho já foi determinado pela vontade soberana de Deus. Jesus voltará, e ele estabelecerá seu reino de maneira plena, onde o pecado, a morte e Satanás não terão mais lugar. Essa verdade deve nos encher de esperança e coragem. Vivemos em um mundo onde a batalha ainda continua, mas fazemos isso com a certeza de que a vitória é certa. O poder de Satanás é limitado, e seu destino está selado. Como crentes, somos chamados a permanecer firmes, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Ao concluir, lembre-se dessas 7 coisas, entre muitas outras, que Satanás nunca pode fazer. Ele não pode ler sua mente, não sabe o futuro, não pode nos separar do amor de Deus, não pode criar ou dar vida, não pode vencer o poder da cruz, não pode nos forçar a pecar e não pode mudar o resultado final. Essas verdades nos lembram dos limites do poder do inimigo e do poder ilimitado de nosso Deus. Não andamos com medo, mas em fé. Não nos encolhemos diante do inimigo, mas permanecemos firmes na vitória que Cristo conquistou por nós. Vamos nos apegar a essas verdades e deixar que elas nos empoderem para viver com ousadia, resistir ao diabo e andar na luz do amor e da graça de Deus.
Se esse conteúdo acrescentou mais poder em sua vida, deixe seu like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.